Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. É um privilégio estarmos juntos para mais um culto doméstico e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão sobre o Salmo 121. O Salmo 121 é um dos salmos de romagem ou um dos salmos de peregrinação, aquelas canções que os peregrinos de diversos lugares de Israel iam cantando durante a sua caminhada em direção a Jerusalém. Eles faziam isso uma ou duas vezes por ano, dependendo das posses de cada um, mas era uma viagem bastante interessante porque era uma viagem que lembrava todas as maravilhas do Senhor em busca de chegar a Jerusalém para louvar a Deus, para adorar a Deus no Templo de Jerusalém. O Salmo 121 começa com as seguintes palavras: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? É interessante que o salmista começa dizendo que ele levantava os seus olhos para os montes. Que montes eram esses? Possivelmente os montes em volta de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade rodeada de montes e isso ajudava muito a cidade de Jerusalém a ser protegida, além dos seus muros. Mas é interessante que o salmista aqui está levantando seus olhos para os montes e está percebendo que os montes, apesar de serem um excelente recurso de proteção, eram insuficientes recursos contra os seus muitos inimigos. E esse é o pensamento que nós devemos ter. A compreensão dessa frase é a seguinte: ainda que eu tenha à minha volta muitos recursos que me protejam, muitos recursos que me guardem, muitos recursos que me ajudem a me manter em segurança, em direção à história que eu estou escrevendo, eu não posso ter nesses recursos a minha segurança última. Ao contrário disso, eu preciso reconhecer que apesar de bons esses recursos, apesar desses recursos me ajudarem em muitos momentos, eles são incapazes de realmente me guardar. Por isso que o salmista pergunta, de onde me virá o socorro? Se ele tivesse plena convicção de que os montes, ou o que os montes representam, a sua proteção, seriam suficientes, ele não precisaria perguntar de onde me virá o socorro. Essa pergunta é feita porque no fundo nós sabemos da fragilidade da nossa vida, no fundo, nós sabemos da incapacidade que nós temos de manter as coisas sob controle. Nós não gostamos de assumir isso, ou de reconhecer essa realidade, mas no fundo todos nós sabemos sobre a realidade à nossa volta e como ela é frágil, como é impossível que ela seja suficientemente forte para nos manter firmes o tempo todo. Nós sabemos que, ainda que estejamos fortes de saúde hoje, qualquer problema de saúde pode nos tirar toda a paz. Nós sabemos que, ainda que hoje você tenha um emprego, que você tenha renda, que você tenha até uma boa poupança, nós sabemos que tudo isso é insuficiente diante de certas circunstâncias na nossa vida. Nós sabemos que nossa capacidade, nossos títulos, nossa experiência, enfim, tudo aquilo que nós vamos acumulando, vivendo, experimentando e tendo em nossa vida são recursos muito bons ao nosso favor, mas não são recursos suficientes para manter a nossa paz. Esse é o grande ponto. Não são as coisas que nós temos ou a segurança que nós supostamente temos, ou até mesmo as realizações que alcançamos que trazem paz ao nosso coração. Ao contrário disso, mesmo diante de tudo isso, nós vamos a cada dia ficando mais apercebidos da fragilidade da nossa vida. Por isso que o salmista levanta os seus olhos para os montes em volta de Jerusalém, montes que eram grande recurso de segurança para Israel, mas ainda assim lhe falta a segurança interior. Por isso ele questiona, de onde me virá o socorro? Ele não está questionando como alguém que tem dúvida, mas ele está questionando como alguém que diz, eu tenho os montes ao meu redor, mas ainda assim eu sei que não são os montes que me trazem segurança. A sua resposta é muito interessante, a resposta do salmista. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. O que isso significa? Bom, que o meu socorro vem do Senhor é fácil de nós compreendermos. Ele está dizendo que, olha, ainda que à minha volta eu tenha muitos recursos que deem certa tranquilidade para a minha vida, o meu socorro no momento de tribulação, no momento de dor, no momento de incerteza, é o Senhor, e somente o Senhor. E ele completa dizendo que fez os céus e a terra. E esse adendo à sua resposta nada mais é do que uma lembrança de quem é esse Senhor que traz socorro a ele. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, ou seja, ele é o Senhor pelo que tudo existe. Ele é o Senhor que faz com que não só as coisas tenham sido criadas, mas ele é o Senhor que sustenta todas essas coisas. Essa lembrança de quem é o Deus que nós cremos é muito importante. Nos parece tão comum, tão simples, mas não é. Nos nossos momentos de dor, de angústia, como momentos difíceis, como o que nós vivemos atualmente em nosso país, nos fazem focar muito naquilo que nós estamos vivendo e tira de nós a lembrança daquilo que nós já vivemos. Esse é um momento em que nós não podemos depender daquilo que os nossos olhos veem hoje, nem daquilo que o nosso coração sente hoje. Nós precisamos depender daquilo que nós sabemos, daquilo que nós já experimentamos, daquilo que nós cremos. Por isso que o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, não porque eu estou sentindo o Senhor, não porque eu estou vendo o Senhor, mas porque eu conheço o Senhor, eu sei quem Ele é o Deus que criou o céu e a terra. Não só também pelo que eu conheço, mas porque eu já experimentei com Ele muitos momentos onde no meio da tribulação Ele foi o meu socorro. É isso que o salmista está dizendo. Eu creio nesse Senhor, porque Ele fez os céus e a terra. Quando os meus olhos se levantam aos montes, eu não vejo somente a proteção natural que eu tenho sobre a minha vida. Eu vejo a criação de Deus, que me deu muitas proteções naturais, mas que ao mesmo tempo mantém a sua proteção sobrenatural sobre a nossa vida. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Quando o seu coração temer, quando o seu coração tiver dúvidas, quando a sua coragem falhar, lembre-se de que o seu socorro não está naquilo que você tem, não está nas coisas ao seu redor. O seu socorro está no Senhor, que fez os céus e que fez a terra. E quando você faz uma leitura do restante do Salmo, é interessante que ele vai desenvolvendo essa ideia daquilo que Deus faz, de como as ações de Deus trazem segurança ao nosso coração. Por isso eu queria fazer a mesma coisa com você, te lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, de como em muitos momentos Ele te socorreu, de como em muitas crises Ele foi a sua segurança, de como Ele tirou o seu pé, como as Escrituras dizem, do atoleiro de lama e firmou sobre a rocha, como o Senhor te atraiu, te resgatou, te salvou, te deu novo nascimento, te chamou de filho e tem cuidado de você até hoje. Não são as circunstâncias ao nosso redor que determinam a bondade de Deus, mas é a história que nós já temos vivido com Ele que nos dão completa certeza de que Deus é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre. Talvez você esteja olhando ao seu redor, olhando para a sua família, para a sua casa, para o seu emprego, para os seus bens, e esteja percebendo que tudo isso é incapaz de trazer ao seu coração a segurança num momento tão difícil como esse. Mas eu quero te lembrar que ainda que você esteja erguendo os teus olhos para os teus montes e questionando de onde te virá o socorro, a sua resposta será sempre a mesma. O seu socorro vem do Senhor, que criou os céus, que criou a terra e que tem sustentado você todos os dias. Que Deus te abençoe, um grande abraço, um ótimo culto para você e até a próxima.